pensamento, uma nova unção, um novo guiar de Deus. Mas, queridos, nós precisamos dar um passinho atrás. E hoje eu quero que você dê um passinho atrás comigo. Para nós entendermos, queridos, a realidade da nova criação, para compreendermos melhor o que significa estar em Cristo, para entendermos melhor a ideia de sermos uma nova criação, tudo aquilo que nós já sabemos, nós precisamos dar um passinho para trás, queridos, para a gente derrubar o espírito de religiosidade, para que a nova vida faça sentido para nós. Nós às vezes precisamos dar um passinho atrás e respondermos o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Precisamos dar esse passo para trás, queridos. Precisamos entender com clareza o que é o Evangelho. E eu quero trazer primeiro, queridos, uma definição que nós encontramos em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16, a palavra de Deus, ela fala assim. Preste atenção. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. O que é o Evangelho, queridos? O Evangelho é o poder da salvação. O Evangelho, queridos, é o poder da salvação, queridos. O Evangelho, ele nos traz salvação. Mas salvação do quê e de quem? Nós precisamos entender isso. Salvação do quê? De quem o Evangelho me salva? E por isso que hoje eu quero dar um passinho atrás, queridos. E o tema da minha mensagem é o tema central. E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Desse tema central. E eu quero me concentrar em Romanos, capítulo 3, versículo do 23 ao 28. Romanos 3, versículo 23 ao 28. A carta aos Romanos, queridos, é o que mais se parece com uma teologia sistemática de hoje. Quando nós estudamos a carta aos Romanos, queridos, nós começamos a ver que ela parece uma teologia sistemática, onde Paulo vai falando e comunicando vários mistérios. A ponto, queridos, o apóstolo Pedro, quando ele se refere a Paulo, ele fala, Paulo, ele escreveu coisas que são muito difíceis de se entender. Imagine, o apóstolo Pedro, queridos, andou 3 anos e meio com Jesus nessa terra. O apóstolo Pedro foi cheio da manifestação de Deus, a ponto da sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converterem. O mesmo Pedro, queridos, que andava e a sua sombra curava, ele olha para os escritos de Paulo, a respeito do que é o Evangelho, ele fala o quê? São coisas difíceis de se entender. E nós precisamos entrar, queridos, a fundo no que é o Evangelho. Nós precisamos compreender isso. Alguns descrevem, queridos, esse texto que nós vamos ler, queridos, como o Acrópole da fé cristã. Um texto que se destaca, que salta. Alguns teólogos dizem, queridos, se você só recortasse esse texto, só essa página da Bíblia, entregasse na mão de alguém, e ele entendesse isso, ele compreenderia o Evangelho. E eu gostaria de ler esse texto com vocês hoje. Vamos comigo lá? Romanos capítulo 3, versículo do 23 ao 28. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.
Queridos, feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu te peço a sua graça nesse momento, Senhor. Que a sua palavra seja transmitida de forma sobrenatural. Deus, nós não queremos uma palestra, Senhor. Nós queremos compreender, Senhor, o seu evangelho. Eu te peço, doce e amado Espírito Santo, traduz ao coração do seu povo, Senhor. Que cada um aqui receba, Senhor, a sua porção nessa noite, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, nós vamos passando verso por verso, ok? Nós vamos conversar verso por verso. Eu vou iniciar essa semana com os 3 primeiros versos. Depois nós entramos nos próximos, talvez na semana que vem ou na outra. Amém? Nós vamos dividir essa mensagem em 2. Então vamos começar lá, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, queridos, estão afastados da glória de Deus. Todos são? Todos. Todos pecaram, queridos, eu e você, todos, nós pecamos e carecemos da glória de Deus, estamos afastados de Deus, não pertencemos às alianças, fomos afastados pelo nosso e pelo pecado de Adão. Eu e você, queridos, somos pecadores porque Adão pecou. Preste atenção aqui, eu e você somos pecadores porque Adão pecou. Olha o que Romanos... Romanos capítulo 5, versículo 12, ele fala assim, eu não coloquei esse texto aqui, a palavra de Deus fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 18. Com a queda de Adão, queridos, o pecado entra no mundo, o caos entra no mundo, todas as distorções de caráter, todas as distorções físicas, elas acontecem depois que Adão peca. Adão peca, queridos, e o pecado ele entra no mundo. Toda distorção de caráter, toda distorção física, o caos entra no mundo, queridos. A terra passa a produzir espinhos e abrolhos. Toda distorção, todo mal, toda consequência do pecado, a morte entra no mundo através do pecado de Adão. Queridos, e Adão, como cabeça de raça, ele contamina todo o nosso DNA. Todo o DNA da humanidade foi contaminado por Adão. Adão, queridos, é uma figura e pode ser traduzido como cabeça de raça. Se a cabeça de raça está contaminada, toda a raça humana foi contaminada. O nosso DNA, queridos, foi contaminado com o pecado. E nós nascemos debaixo disso. Quando nós nascemos, queridos, nós nascemos debaixo de pecado. E nós estamos destituídos. Nós carecemos da glória de Deus. Nós não temos acesso a Deus. A semente da rebeldia foi colocada em nós, queridos. Assim como Adão não aceitou a Deus, queridos, não aceitou as suas orientações, nós fomos contaminados com essa rebeldia, e eu e você nascemos maus. Queridos, é um grande sofisma, preste muita atenção, é um grande sofisma nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, que existem vítimas da sociedade. Essa é a grande diferença de uma análise, queridos, através da palavra de Deus, e uma análise sociológica através do humanismo. A análise sociológica através do humanismo vai falar o quê? O homem nasce bom, por causa do ambiente, ele é contaminado, ele se torna mau. Assim o ser humano é vítima das suas circunstâncias. Só que a palavra de Deus, queridos, nos afirma que cada um de nós nasceu mal. Nós não somos vítimas, queridos, nós somos maus. Separados de Deus. Preste atenção aqui, eu tenho meu filho menor aqui, o Alisson. O Alisson tem 18 meses. 18 meses. Nos acessos de raiva dele, queridos, quando ele é contrariado, quando nós não fazemos o que ele quer, queridos, ele se debate, ele se joga para trás, ele pega a Aline, que é menorzinha, ele empurra, ele bate. Quando a Aline não faz o que ele quer, ele tem acessos de raiva, queridos, com 18 meses. Se o Alisson tivesse a força de um homem de 18 anos, ele nos matava. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Sim ou não? Se seu filho tivesse a força de um homem
Se seu filho de 18 meses tivesse a força de um homem de 18 anos, em um acesso de raiva dele, ele matava você. Por quê? Porque nós nascemos mal. Precisa ensinar uma criança a bater na outra? Precisa ensinar uma criança a ser egoísta? Precisa. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a dividir, porque elas já nascem egoístas. E entrou esse sofisma em nós, queridos, achando que nós nascemos bons. Olha o que Gênesis, capítulo 5, versículo 6 nos fala. Gênesis capítulo 5, versículo 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. O desígnio do coração delas era continuamente mal. O desígnio do coração do homem, queridos, continua sendo mal. Quer ver um exemplo? E eu quero confrontar você agora. E eu quero que você seja sincero com você mesmo. Se passasse nesse telão agora, todos os seus pensamentos da última semana, todos os seus pensamentos da última semana desse telão, você teria amigos? Você teria pessoas próximas? Todos, queridos, todos os desígnios do teu coração passassem nesse telão agora, da última semana. Consegue me entender? Você teria amigos? Você teria pessoas próximas? Ou as pessoas conheceriam um monstrinho que realmente nós somos? Queridos, Deus sonda os corações. Diz um amém aí. Ele sabe tudo que passa no nosso coração. Tudo. A intenção do coração de Deus, queridos, sempre foi transformar o nosso coração. Olha o que Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 ao 27 nos fala. Eu vos darei um novo coração, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Esse transplante de coração, queridos, ele só acontece com Jesus. Quando nós encontramos a Jesus, quando Jesus nos encontra, queridos, acontece esse transplante de coração, acontece um novo nascimento. Aonde é arrancado de nós o coração de pedra, é colocado um coração de carne. Todo o ser humano, queridos, ele nasce com um coração de pedra, afastado de Deus. Todos. Sabe aquela história assim, pastor, só falta ser crente, porque o cara é super gente boa. Mentira, queridos. Se não tem Jesus, queridos, o coração é de pedra, afastado de Deus e carece da glória de Deus. Porque nessa dispensação, queridos, na dispensação da graça, Deus prova o nosso coração. Olha o que Mateus capítulo 5, versículo 27 nos fala. Preste atenção aqui. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. E se passasse o nosso coração no telão hoje? Você consegue me entender? A lei, queridos, ela muda os nossos comportamentos. Repete comigo assim: a lei muda comportamentos.
A graça transforma corações. O que é isso, queridos? A lei de Deus, queridos, era para mudar comportamentos. E a lei, quando foi colocada, ela só trouxe ao coração do homem mais pecado. A lei, queridos, tenta mudar os nossos comportamentos. É a mesma coisa que as pessoas entrarem para a igreja e falarem, pastor, eu quero ser membro da sua igreja. Ok, você quer ser membro da igreja, então você não pode fazer isso, 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 isso. São leis que vão mudar o comportamento. Mas adianta alguma coisa? Pastor, por que você não prega a lei de Deus? Queridos, adianta chegar aqui e falar, não adultere, não adultere. A pessoa até não adultera, mas ela não para de olhar a pornografia. Você está me entendendo? A lei, ela tenta mudar os comportamentos. Jesus transforma corações, queridos. E essa é a intenção de Deus, transformar os nossos corações. Não adianta ficar falando, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Queridos, quantas vezes, queridos, aconteceu isso, eu conheço pessoas, na igreja não podia ter TV em casa. Ok, eles tinham um guarda-roupa bem grandão e fechava a porta quando o pastor vinha. É verdade. E pendurava a antena, para você ter uma ideia, pendurava a antena na casa do vizinho. A antena externa, porque senão o pastor ia ver que tinha antena. A intenção do evangelho é transformar o nosso coração. Fala um amém aí, queridos. É essa a intenção, queridos. São os desígnios do coração. E sem Jesus nós somos maus. Sem Jesus nós somos maus. Você pode dizer para mim, pastor, eu não sou tão mal assim, nunca fui tão mal assim. Queridos, entre eu, você e Hitler, queridos, existe uma coisa, chamada graça comum. Essa graça comum que não permite o homem ser tão mal como ele poderia ser. Porque se a graça comum não atingisse a humanidade já tinha se destruído, queridos. A graça comum nos freia, nos barra, não permite eu e você sermos tão maus como nós poderíamos ser. E essa é a única diferença, queridos. É uma graça comum que nos barrou, que nos segurou. Se não fosse a graça comum, nós já teríamos nos destruído como humanidade. Imagine, queridos, preste atenção aqui, imagine se você falasse e fizesse tudo o que você pensa. Aonde você estaria hoje? Será que somos bons? Se você não consegue enxergar, queridos, a tua própria maldade, preste atenção aqui. Se você não consegue enxergar a sua própria maldade, o evangelho não é para você. Você está são. Você não precisa de um médico. Se você não consegue enxergar o teu próprio afastamento de Deus, e só consegue ver o erro nos outros, o evangelho não é para você. Você é muito bom para o evangelho. Você está são. Você é como um fariseu. Se você não consegue enxergar que você é mau, que as suas intenções sempre foram más, e você sempre foi um narcisista, egoísta, o evangelho não é para você. Você está são. Só precisa de um salvador quem necessita de salvação. Se você não vê que você estava mergulhado em um poço de egoísmo, só pensando em você na vida, o evangelho não é para você. Queridos, não existe nada de bom em nós, queridos. Não havia nada de bom que atraísse a Deus a nós. Não importa se você for moralmente correto, sem Jesus as nossas obras são como um trapo de imundícia. O profeta Isaías fala que as nossas boas obras, as nossas boas ações são como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia, queridos, é a mesma coisa que você pegar uma seda pura, uma boa seda e tentar enrolar um leproso, queridos. O que ia acontecer? Aquele pus, aquela concupiscência ia manchar o tecido, ia se tornar um trapo de imundícia. É a mesma coisa você pegar as tuas boas obras e você tentar se enrolar na tua podridão.
As tuas boas obras se contaminam diante de Deus, se tornam um trapo de imundícia. Amávamos a nós mesmos, queridos. Éramos narcisistas, egoístas. Tudo girava em torno de nós mesmos. Quem muito é perdoado, muito ama. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Se você entender quem você era, queridos. Quem muito é perdoado, muito ama. Queridos, em Lucas capítulo 37, até o versículo 50, eu não vou ler o texto todo. Um fariseu, ele convida Jesus para um almoço, para uma janta. Ele convida Jesus para jantar. E o convite para uma janta era algo muito especial naquela sociedade. E ele chama Jesus e eles estão jantando ali, queridos. Falando coisas, vomitando coisas. O fariseu ali com seus amigos e Jesus. De repente, queridos, entra uma mulher. A Bíblia classifica ela como uma mulher pecadora. Essa mulher pecadora, ela quebra um bálsamo, um frasco nos pés de Jesus. Ela começa a chorar, queridos, aos pés de Jesus. Ela enxuga as suas lágrimas com os seus próprios cabelos diante dos pés de Jesus. Os fariseus hipócritas, olha, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele. E não ia permitir isso. A hora que eles entendem, Jesus percebe que eles estão pensando isso, Jesus conta uma parábola. E ele fala assim, havia um homem que tinha duas pessoas que deviam para ele. Uma devia 50 denários e outra 500 denários. 50 denários, queridos, 50 dias de trabalho comum. 500 denários, 500 dias de trabalho comum. E esse homem perdoou os dois. Ele olha para o fariseu e pergunta, e aí? Quem você acha que ama mais? O fariseu olha e fala o quê? Eu acho que o que devia, mais. Quando o fariseu fala isso, ele olha para aquela mulher. E ele fala algo sobrenatural, queridos, que está em Lucas capítulo 7, versículo 47. Presta atenção. Por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. A quem muito é perdoado, muito ama. Só que, queridos, nós precisamos entender uma coisa, queridos. Existe uma chave aqui, queridos. Não tem a ver com comportamentos, queridos. Não tem a ver com aquilo que você fez ou deixou de fazer. Você pode falar assim, eu nunca me prostituí, eu nunca usei drogas, eu nunca fiz isso. Eu sempre fui bonzinho, mas não foi, queridos. Paulo era fariseu como aquele fariseu que estava sentado na mesa. Preste atenção aqui. Paulo era fariseu como aquele fariseu. Paulo, quando descreve o seu currículo em Filipenses, o que ele fala? Eu sou fariseu de fariseu. Segundo a lei, eu sou fariseu de fariseu irrepreensível. Da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia. Criado aos pés de Gamaliel. Paulo era o cara, queridos, era o cara. Paulo não quebrava a lei, Paulo deve ter casado virgem, Paulo não falava palavrão, Paulo honrava pai e mãe, Paulo cumpria todos os mandamentos. Só que chega um determinado momento da vida de Paulo que ele fala o quê? Eu sou o principal dos pecadores. Por que Paulo se coloca como o principal dos pecadores? Porque ele teve uma revelação de quem Jesus era. Ele viu que todo o cuidado da lei não se aproximava ele de Deus. E você pode olhar e falar assim, eu nunca fui uma prostituta, eu nunca fiz isso, eu nunca traí meu marido. Queridos, não importa, queridos, o afastamento é o mesmo. Só que é muito mais fácil alguém que está no fundo do poço enxergar a sua podridão, queridos, do que pessoas moralmente corretas religiosas. Que ficam se comparando. Pastor, eu nunca fiz o que ele fez. Não importa, querido, você estava afastado de Deus. As tuas boas obras não te alcançavam. Uma vez um cara me falou, queridos, me perdoe. Mas ele, com a gente conversando, escutando uma conversa, ele falando assim, não, eu tenho o favor de Deus, né? Eu casei virgem.
Queridos, tem que casar, é assim mesmo. Só que você nunca viu nada na internet? Você consegue me entender? Que não existe uma escala para ser melhor ou pior do que os outros, nenhum de nós prestava. Tirando Jesus de nós, queridos, nós não prestamos, é farinha no mesmo saco. Jesus, queridos, só faz sentido para aqueles que sabem de onde Ele nos tirou. Sabem o potencial de maldade que nós tínhamos. Eu vou afundar, queridos, cada vez mais. Porque nós precisamos reconhecer isso. Sem Jesus nós não prestamos, queridos. Quando eu entendo isso, queridos, essa é a chave da gratidão. Olha o que esse texto, queridos, fala. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Seja sincero comigo. O que te vem no coração quando você é confrontado com um texto desse? Geralmente, quando eu leio um texto desse, queridos, a primeira coisa que me vem é impossível. Depois eu preciso que o Espírito Santo ministre o meu coração. Esteja sincero, queridos. Quando você é confrontado com um texto desse, sejam gratos em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus. Não é o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Quando nós olhamos para isso, queridos, só tem um jeito, queridos. Quando nós encaramos um texto desse, que a vontade de Deus é que sejamos gratos em todas as circunstâncias, só existe um jeito. Quando entendemos que temos uma dívida de gratidão. Nós temos uma dívida de gratidão com Jesus. Aleluia, glória. Queridos, não é Deus que nos deve algo, queridos. Nós devemos tudo para Ele. Jesus não é tudo que precisamos, queridos. Jesus é tudo que nós temos. Ele não é algo para acrescentar na nossa vida. Ele não é o gênio da lâmpada para nós vivermos os nossos sonhos. Ele é tudo que nós precisamos, é tudo que nós temos, queridos. Se tirar Jesus de nós, nós não temos mais nada. E se eu não entender isso, queridos, não gera uma dívida de gratidão. E eu sempre acho que Deus está devendo algo para mim. Quando as coisas não saem do meu jeito, eu começo a reclamar e apontar o dedo para Deus. Você é o Todo-Poderoso, por que você não faz o que eu quero? Nós precisamos compreender, queridos, do buraco que Ele nos tirou, da escuridão que Ele nos tirou. Salmo 40, do versículo 1 ao 3, ele fala assim, preste atenção. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Foi Ele, queridos, Ele nos tirou de um tremendal de pecados, de uma lama, de uma vida sem sentido. Não tinha como sair desse buraco. E não tem um que se salva aqui, queridos. Esse é o nosso retrato, essa era a nossa condição. E aqui nós precisamos fazer uma pausa, queridos. Eu e você precisamos entender urgentemente o buraco que nós estávamos, o tamanho do abismo, o tamanho da distância, para valorizar a expressão Jesus morreu por mim. Queridos, as coisas elas se tornam comuns na nossa vida. A gente normaliza as coisas.
da nossa natureza. Quando eu vinha para cá, queridos, que eu namorava a Kelly, eu olhava para essa colônia e falava, nossa, que colônia linda. E o lugar que a gente vive é lindo, amém? Sim ou não? Você olha a paisagem, queridos. Você olha e você fala, cara, é muito lindo, cara. E quando eu vinha para cá, queridos, que eu não morava aqui, eu falava, nossa, é muito lindo, é muito lindo. E eu gostava de olhar, eu gostava de admirar. Só que com o passar do tempo, queridos, nesses 4 anos que nós estamos aqui, isso se tornou normal, comum. Não há mais tanta beleza. E nós fazemos isso com esse entendimento. Jesus morreu por mim. E isso se normalizou nas nossas vidas. Essa afirmação não tem mais peso. Os anos se passaram e a afirmação não tem mais peso. Entre na história, queridos. Imagine seu melhor amigo morrendo em uma cruz. Imagine agora o seu melhor amigo morrendo numa cruz. Sangrando, queridos. Desidratado. Morrendo não pela humanidade, morrendo por você. Morreu para te trazer vida. Morreu para abrir um novo e vivo caminho. Queridos, Jesus morreu, queridos. Jesus sofreu naquela cruz. Ele derramou todo o sangue dele a ponto de sair sangue e água, queridos. Não sobrou uma gota de sangue no corpo dele. Jesus morreu por mim não pode se tornar normal nas nossas vidas. Uma frase sem peso. Sem que gere um pensamento, queridos. Sem que gere uma inclinação. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender esse abismo, queridos. Estávamos separados de Deus. Não alcançávamos a Deus. Ah, pastor, mas eu fui criado dentro da igreja. Muito pior, queridos. Porque se pecou sabendo que era errado. A maioria das pessoas que estão fora, queridos, pecam porque elas não compreendem e não entenderam a lei, não foram ministradas. Aqueles que nasceram dentro da igreja ouviram e decidiram fazer o contrário. Ah, mas eu nunca fiz nada grave, não importa, queridos. Aquele que quebrou um mandamento, queridos, é como se quebrasse todos. O apóstolo Paulo fala assim, se você quebrar um dos mandamentos, é como se você quebrasse todos. Você já mentiu? Responde para mim, crente, você já mentiu? É como se você tivesse quebrado todos os mandamentos. Há um abismo, queridos, não tinha como. Nós estávamos separados de Deus. Se isso não gerar, queridos, a quem muito foi perdoado, muito ama. Por isso, quando nós vamos em clínica de recuperação, queridos, eu preguei muito em clínica de recuperação. Queridos, clínica de recuperação não tem louvor morno, queridos. Você começa o louvor, os caras se jogam no chão, os caras gritam, os caras rolam, os caras pulam, os caras começam a chorar, um abraça o outro, e é choro por quê? Os caras não têm nada, queridos, estão ferrados. Com perdão da palavra, não se escandalize. Mas é essa a situação que os caras estão. Os caras não têm nada, queridos. Eles destruíram a família deles, eles destruíram a saúde deles, eles destruíram todos os seus relacionamentos, ninguém mais confia nos caras, os caras caem num centro de recuperação, queridos, começou o louvor, se joga no chão, eles rolam, amam Jesus, porque Jesus é o único que aceita e confia neles. Só que eu e você somos iguais a eles, queridos. E deveríamos rolar, pular e chorar na presença de Deus. Ah, pastor, é porque você quer uma igreja pentecostal? Não, queridos, porque a gratidão não tem, querido. Se eu sou grato a Deus, entendo o que Ele fez por mim, não tem como não me expressar diante dEle. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito tem a consciência do pecado, da separação, muito ama. E eu vou repetir para você, você não nasceu bom. Versículo 24, do texto de Romanos, capítulo 3. Sendo justificados gratuitamente por sua
graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados. Queridos, quando nascemos de novo, temos um encontro com Jesus, somos justificados, somos declarados justos diante de Deus, e isso acontece de forma gratuita. Presta atenção, nós não éramos justos, nós estávamos separados de Deus, nós estávamos afastados de Deus. Quando nós encontramos, ou Jesus nos encontra, queridos, nós nascemos de novo, e quando nós nascemos de novo, nós somos declarados justos diante de Deus. Somos justificados, somos justos, somos santos, nós estamos na presença de Deus. Pela graça, queridos, nós recebemos isso gratuitamente. Se isso não alegra o seu coração, queridos, você precisa se converter. Eu e você éramos inimigos de Deus, em Jesus nos tornamos filhos de Deus. Isso é justificação, ser considerado justo diante de Deus. Fomos justificados, não há condenação, somos aceitos por Deus. O apóstolo Paulo continua ali. Gratuitamente por sua graça. Isso não exige esforço humano, e nenhum esforço humano alcança, queridos. Por isso que Paulo é redundante. Gratuitamente por sua graça. Olha o que Paulo fala no versículo 23, no versículo 24. Por sua graça. Graça não é de graça? Por sua graça, mediante a redenção que é Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mas graça não é de graça? Gratuitamente pela sua graça. Paulo está afirmando isso, queridos, não é por esforço humano. Gratuitamente por sua graça, quando nós recebemos a Jesus, queridos, somos transportados para um novo reino, temos uma nova vida. Olha o que Efésios, queridos, capítulo 2, versículo do 4 ao 5 fala. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, todos nós estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Estávamos mortos e agora estamos vivos. Queridos, olha esse exemplo aqui. Um repórter, ele chega para entrevistar 3 líderes das 3 principais religiões. Um muçulmano, um judeu e um cristão verdadeiro. Ele chega para o judeu e ele faz uma pergunta para os 3. Para onde você vai, depois que você morrer, e por quê? Ok? Então ele chega para o judeu e pergunta, para onde você vai e por quê? O judeu olha, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu amo a lei, me esforço em cumprir os mandamentos, dou esmola e sou um homem justo. Deu o repórter, ok, vai e pergunta para o muçulmano, para onde você vai e por quê? O muçulmano olha e fala, eu vou para o céu. Por quê? Eu amo o Corão, eu fiz todas as peregrinações da religião, faço orações diárias, dei esmolas aos pobres e sou um homem justo. O repórter fala, ok, tudo bem. Vai e pergunta para o cristão verdadeiro, para onde você vai e por quê? Ele responde, eu vou para o céu. Por quê? O cristão para, olha e ele pensa assim, bem, eu nasci em pecado, quebrei todas as leis de Deus, fui achado totalmente injusto, em um lamaçal de pecados. O repórter fala, não, peraí, como assim? Os outros caras eu entendo, eles fazem tudo certinho, segundo a sua lei, mas você está falando que você faz tudo errado e você vai para o céu? Eu não estou entendendo. O cristão verdadeiro, ele olha e fala assim, eu não vou para o céu por mérito meu, eu vou para o céu pela obra redentora de Jesus. Você consegue me entender? Ok, pensa comigo. Nascemos maus, encontramos a Jesus, fomos perdoados, justificados gratuitamente, estamos na igreja, filhos de Deus. Amém?
como que a gente pode ficar falando mal um do outro? Tirou Jesus de você, ninguém presta, querido. Como que eu posso me achar melhor que o outro? Se a minha condição original, queridos, era de pecador, injusto, aquele que transgredia a lei. Como que eu posso olhar e falar que o outro não presta? Como que eu posso fofocar do outro? Tudo que eu e você somos é mérito dele, é por causa dele, por aquilo que ele fez. Se você tem uma família, se você tem um bom caráter, se você tem um bom trabalho, se você se comporta bem, é mérito dele, queridos. Da manifestação do Espírito Santo em você, transformando o teu ser. Porque se tirar ou se pegar e passar a sua vida no telão, queridos, todos os seus pensamentos, os teus desígnios. Por isso, queridos, o repórter não entende. Ele olha para o cristão e fala, não estou entendendo você. Ninguém nos entende, queridos. Porque não é nosso jejum, não é a nossa oração, não é os nossos bons comportamentos. Nós nos apoiamos na obra redentora de Jesus. E por causa disso, queridos, o nosso coração é transformado. Posso ouvir um amém? O apóstolo continua no versículo 23 ali. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra rendição, queridos, é por intermédio, através da redenção. Redimir, queridos, é o termo usado para comprar um escravo ou cativo. Eu e você éramos escravos, nascidos escravos, estávamos cativos por Satanás e seus demônios, mas nós fomos redimidos. Jesus foi lá na senzala, queridos, lá no comércio de escravos, ele escolhe você, ele compra você por um bom preço. Eu e você não pertencemos mais a nós mesmos, porque nós fomos comprados. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 6, do 19 ao 20 nos fala. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem mais a vocês? Que vocês não pertencem mais a vocês? Mesmo, você não pertence mais a você mesmo, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de... Vocês não pertencem mais a vocês, e vocês foram comprados por preço. Qual o preço? O preço do sangue do Filho de Deus. Jesus derramou o seu sangue e ele comprou você. Você não pertence mais a você. Você não vê o que você quer, você não anda do jeito que você quer, você não fala o que você quer. Qual foi o último não que Deus te deu? Ah, pastor, não lembro. Então você está servindo a sua alma. Você não está servindo o verdadeiro Deus. Ah, pastor, eu sempre amei a Deus desde criança. Mentira. Você projetou um Deus, queridos, na sua imaginação, e você achou que você amava Ele, porque quando você nasceu, queridos, você nasceu inimigo de Deus, afastado das alianças. Você fantasia que você amava a Deus. Só que se você soubesse a revelação do verdadeiro Deus, se apresentando como seu Senhor, você não o amaria. E a capacidade de amar a Deus é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos encontrou escravo, nos amou, e a capacidade de amar a Deus vem depois do novo nascimento. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, queridos, e entregou o seu Filho para morrer por nós. Por que Ele fez isso? Porque eu e você estávamos condenados.
não éramos bons. Quando falamos de redenção, queridos, falamos que um preço foi pago, preço do sangue do Filho de Deus. Ele nos comprou. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Não pertencemos mais a nós mesmos. Queridos, nós precisamos entender o preço que foi pago. Nós precisamos entender quem nós éramos. Nós precisamos entender o afastamento. A insatisfação nasce no coração do crente, queridos, quando ele não entende de onde Deus o tirou. A falta de vigor, de ânimo no Evangelho, a paixão por Jesus, ela se apaga, queridos, porque nós esquecemos de onde nós viemos. O julgamento, queridos, as comparações, porque a gente sempre se compara com quem está pior do que nós. Ah, pastor, eu não estou no nível tão ruim que nem aquele lá é um desgraçado lá. A gente que se compara sempre com o que estão pior, queridos. Isso cessa quando eu entendo quem eu era, queridos, a necessidade que eu tenho de Cristo Jesus. Que os meus atributos, a minha boa vontade não alcançava a Deus. Os julgamentos acabariam, querido, no nosso meio, se nós nos aprofundássemos nisso. Por isso que muitas vezes nós temos que dar um passo atrás e encontrar esse ponto-chave. Esse tema central das Escrituras. Fomos salvos pela graça, amém? Não é mérito humano, queridos. Então, se não é mérito humano, queridos, nós não somos melhores nem piores do que ninguém. E não temos o direito de falarmos mal de ninguém, segundo aquilo que foi escrito. Porque todos nós fomos comprados por bom preço, queridos. Sabe o que é graça? Sabe o que é graça? Imagine um homem, multimilionário, muito rico, multimilionário. Ele sai, vai para o seu escritório, ele tem seu motorista particular, ele tem uma linda casa, e ele vai para o seu escritório, ele trabalha o dia inteiro. Quando ele sai do seu escritório, ele está voltando para sua casa, ele vê uma movimentação na sua casa. Ele vê sirenes, ele vê uma movimentação estranha. E ele chega e ele começa a ficar nervoso, porque ele vê que a movimentação era na casa dele. Ele tenta entrar na casa, as pessoas não deixam, os policiais não deixam. Mas como ele é muito conhecido, ele consegue conversar com o delegado de polícia. O delegado permite que ele entre, porque ele era um homem influente na cidade. E quando ele entra, queridos, ele vê a cena do seu filho morto. Seu filho foi assassinado. Seu único filho, o seu herdeiro, foi assassinado. Mataram o seu filho. Começa-se uma investigação. Ele era um homem influente, ele sempre conversando com os policiais. Procura, encontram o assassino. Encontram o assassino. Há uma resistência para que ele seja preso, esse homem é preso, e ele é levado para a delegacia. O delegado de polícia liga para esse homem extremamente rico, importante, e fala, ó, prendemos o assassino. Ele fala, eu posso vê-lo? Daí os caras, não pode, ficam com medo que ele possa agredir. Mas como ele era muito influente, queridos, eles permitem que esse homem veja. Esse homem, ele entra, queridos, na delegacia, ele entra na cela, o homem está sentado. O homem está sentado juntamente ali no canto. E quando ele está sentado ali, as pessoas olham para ele, olham para esse homem chegando, e se assustam. Os policiais tentam chegar perto. Eles tentam se aproximar achando que esse homem vai agredir o assassino. E ele fala, não, me deixe com ele. Aquele assassino está sentado no canto, assustado. Esse homem para diante dele. Ele olha nos olhos desse assassino. E ele fala assim, eu te perdoo. Todo mundo se assusta, não consegue entender. De repente ele fala, eu te perdoo.
e eu te torno o meu herdeiro. Tudo o que era do meu filho, eu passo para você. Agora você é herdeiro da minha fortuna. Isso é graça. Eu e você assassinamos o Filho de Deus, matamos a Jesus, fomos encontrados condenados, cativos, e o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele olha para nós e fala assim: eu te perdoo. Glória a Deus. E te faço herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Aleluia. Isso é graça. Se eu e você não entendemos isso, queridos, nós vamos ficar se julgando, se pisando no outro, derrubando o outro, sabendo que nós fomos salvos pela graça. Glória a Deus. Aleluia. Isso é graça. Glória a Deus. Essa é a graça de Deus que nos alcançou. Aleluia. Esse é o favor imerecido de Deus que nos alcançou. Se eu entendo isso, queridos, eu olho com compaixão para a vida das pessoas. Eu busco que as pessoas compreendam essa mesma graça que me alcançou, esse mesmo favor imerecido. Eu busco tirar as pessoas do buraco que elas se encontram. Você consegue me entender? Glória a Deus. Eu e você assassinamos o Filho de Deus. O sangue foi derramado naquela cruz, para o meu e para o seu favor, ao nosso benefício, nos arrancando de um tremendal de pecados e nos firmando em uma firme rocha que se chama Cristo Jesus. Amém. Esse é o Evangelho. Esse é o tema central da Bíblia. É isso que nós precisamos entender. Essa dívida de gratidão, Deus não nos deve nada, queridos. Glória a Deus. Deus não nos deve nada. A tua santidade não compra nada de Deus, queridos. Aleluia. Vivemos em santidade por quê, pastor? Porque Ele nos comprou. Eu entendo que Ele me comprou, por isso que eu ando em santidade. Agora eu não ando em santidade para conquistar algo dEle, como se eu tivesse que barganhar com Deus. Por que santificamos o nosso ser, queridos? Por causa desse texto. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de... Aleluia. Pastor, você não deve porque a tua religião não permite, querido. Eu glorifico a Deus no meu corpo. Aleluia. Glória. Você não olha pornografia, pastor. Você não fica olhando mulher no computador porque tua religião não deixa. Porque eu glorifico a Deus no meu. Isso é Evangelho, queridos. Esse é o tema central da Bíblia, onde nós fomos justificados em Cristo Jesus, somos considerados justos, e por isso nós andamos de forma diferente do mundo. Aleluia. A graça nos alcançou. A graça nos alcançou. Queridos, nós vamos ter o nosso momento de ceia, nós vamos ter a continuação dessa mensagem. Nesse momento de ceia, queridos, medite sobre isso. Quando ele fala assim, façam isso em memória de mim, façam isso, lembrando daquilo que eu fiz por vocês. Façam isso em recordação, em memória. Lembrem daquilo que eu fiz por vocês. Lembrem do buraco que eu tirei vocês.
Lembrem da obra redentora de Jesus. Lembrem. É um memorial, queridos, é um marco. Antes de a gente ir para o momento da ceia, queridos, eu gostaria que vocês se colocassem em pé.